Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. A gente vai fazer a nossa correção, certo? Da atividade passada. Mas antes da gente iniciar, vocês vão ver um design diferente essa semana nos nossos slides, mas é por causa da festa junina, né? Do São João, que está se aproximando, então a gente trouxe uma temática diferente. E a gente vai começar aqui, tá bom? Pega aí os livros pra gente poder iniciar. A correção, gente, é sobre o Diário do Descobrimento, tá? Nossa primeira atividade foi de estudo do vocabulário, que é da página 75. Então a gente vai começar aqui, a página 75, tá? Deixa eu aproximar aqui. A nossa primeira questão, gente, na página 75, diz o seguinte: complete a cruzadinha, descobrindo qual a palavra de acordo com as dicas apresentadas. Então, a gente tem lá um vocabulário, não é isso? Lá no final do conteúdo que a gente leu, tem um quadrinho azul que é o vocabulário. Você vai se direcionar naquele vocabulário ali para poder responder, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui. Na letra A dica que ele dá é a seguinte: condenados a viver fora de Portugal. Como é que a gente chama os condenados a viver fora de Portugal? Você vai olhar lá no vocabulário, vai ter a palavra degradados. Então, você vai colocar aqui, ó, no correspondente à letra A, degradados, tá? Na letra B, ele diz assim, aluno. O que é correspondente a aluno? Lá no vocabulário vai ter a palavra aprendiz. Então, você vem aqui no B, ó, coloca aprendiz, certo? Letra C, a dica é capital de Portugal. Qual é a capital de Portugal? É Lisboa. Então, você vem aqui na letra C e coloca Lisboa. Na letra D diz assim, coletivo de navios. Qual coletivo de navios? Lá no vocabulário tem dizendo esquadra. Então, você vem aqui na letra D e você coloca esquadra, certo? Na letra E, a dica é a seguinte, barcos artesanais antigos. Como é o nome dos barcos artesanais antigos? Lá tem dizendo, são as caravelas. Então, você vai colocar aqui na letra E, ó, caravelas. Aqui na F diz assim, saímos no barco para o alto mar. Como é que saímos no barco para o alto mar? Lá no vocabulário tem dizendo, zarpamos. Então, você vem aqui na letra F e coloca zarpamos. Na G, ele fala temperos raros. Os temperos raros, gente, são as especiarias. Você vai colocar aqui na G, ó, especiarias. Na H, a dica é tipo de embarcação antiga. São os naus, né? Que é o nau. Você vem aqui no H, você coloca nau. E aí, diz o seguinte, sair do barco para a terra. Como é que a gente chama sair do barco para a terra? É desembarcar. Você vem aqui na letra E e coloca desembarcar, tá? Confere aí, vê se você colocou todas as palavras no lugar certo, tá? Se sim, a gente vai prosseguir. Que aí nós temos a atividade que é sobre trabalhando o texto, que é ali da parte 76 a 78. E logo ali na primeira questão, gente, ele pede o seguinte, crie uma pequena história para recontar o texto diário do descobrimento. Então, você vai dar uma lida de novo naquele diário, tá? Essa questão aí não tem certo e errado, é uma resposta pessoal, uma criação textual, tá? Você vai simplesmente ler de novo lá sobre aquele diário do descobrimento, tá? E você vai criar uma história com outro personagem, dar um nome a esse personagem, né? Recontando aquela história, né? Você vai contar de novo aquela história, só que com outros personagens. Pode ser até com você mesmo, como se fosse você que estivesse lá naquele navio vivenciando todas aquelas coisas, tá? Então, você vai escrever aqui, certo? Só se atentar para a questão de iniciar, né? Texto com letra maiúscula, né? Colocar a letra maiúscula depois de ponto, né? Coisas desse tipo, a gente já trabalhou, a gente já estudou. Aqui na 2 diz o seguinte, pesquise nomes de algumas especiarias e escreva tais nomes nos quadros abaixo. Você vai fazer sua pesquisa e vai encontrar as especiarias aí, tá? Existem muitas especiarias, eu fiz a minha pesquisa e encontrei essas 4 aqui, tá? Vamos só ver se a gente acabou encontrando as mesmas ou não. Aqui eu encontrei canela, páprica, pimenta do reino e coentro, certo? A gente vai passar para a próxima, né? Próxima questão, questão 3. A terceira questão diz o seguinte:
O texto que lemos é um diário. Você sabe o que é um diário? Caso não saiba, pesquise e escreva abaixo. Você vai dizer se você sabe o que é um diário ou não, você vai dizer o que é. Para vocês terem uma ideia, o diário, gente, como tem aqui uma sugestão, né, de resposta. O diário é onde fazemos diariamente o registro do que aconteceu, certo? Então você pesquisou e você encontrou algo próximo a isso, né, dizendo que o diário é onde você registra diariamente o que aconteceu, então tá correto, certo? Aqui na letra B diz assim: qual é o título do texto? A gente viu lá, né? O título do texto é Diário do Descobrimento. Letra C. O que o título tem a ver com o texto? O que ele tem a ver com o texto, né? Que o texto fala do descobrimento do Brasil. Então, é um diário, né, sobre o descobrimento do Brasil. Na letra D diz assim: releia a frase abaixo e responda. Leia um misterioso diário antigo e saiba mais sobre a viagem da esquadra de Pedro Álvares Cabral. Aí ele pergunta: quem foi Pedro Álvares Cabral? Lá no diário a gente viu que ele foi o comandante da esquadra, né? Você vai colocar que foi o comandante da esquadra. Na letra E ele fala assim: como todo diário, o texto é narrado com citações de datas. Qual é a data em que se inicia a narração desse diário? A gente vai lá olhar, né? E você vai encontrar que inicia no dia 8 de março de 1500, certo? Aqui tá perguntando na letra F: quem é o narrador da história? Quem é o narrador dessa história? O narrador é o Martim, certo? Lá no comecinho ele informa que é o Martim. Prosseguindo aqui, a letra G pergunta: o diário faz referência a uma viagem. De onde partiu? Lá a gente vai encontrar que ele partiu de Lisboa, Portugal. H. Qual era o objetivo dessa esquadra? Divulgou-se que era chegar às Índias, mas na verdade era ir até novas terras, né? A terra dos papagaios. Letra E. A participação do narrador. Qual é a participação do narrador personagem nessa história? Vamos lá, qual é a participação dele, né? Do menino que narra, né? E que é o personagem da história. Lá ele é um aprendiz, né? Ele é aprendiz de marinheiro, né? É quem apresenta para o leitor a história. Na letra J diz assim: de acordo com o diário de Martim, quem era responsável por anotar tudo sobre a viagem? Lá ele fala, né, que o responsável é Pero Vaz de Caminha, certo? Na letra K, ele pergunta: em que dia avistaram terras? Lá está informando que foi no dia 22 de abril. Isso. Letra L diz: no dia 23 de abril, a esquadra ancorou perto de um rio. O que fez o dono desse diário ao desembarcar na terra firme? O que ele fez, gente? Ele decidiu enterrar o diário, né? E na letra M ele fala: os fatos narrados por Martim são verdadeiros? Justifique sua resposta. A gente viu que lá no finalzinho, né, quando a gente terminou de ler, tinha uma informação dizendo que o personagem, ele era fictício, né, o personagem não existe, mas que os relatos, eles eram verdadeiros, né, aqueles fatos aconteceram. Então, assim, por conta daquela citação que tem lá no final, se você voltar lá na página, né, e você vê, quando termina de ler o diário, tem lá dizendo que o personagem Martim, ele não existe, mas que os fatos narrados são verdadeiros. Então, assim, você vai dizer que sim, né, que são verdadeiros. E por quê? Por conta dessa citação que existe no próprio texto, certo? Se você quiser, volta o vídeo, pausa, dá uma conferida de novo nas respostas, tá? Se viu que tá tudo ok, a gente vai se despedir, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula, tá? Se cuidem, meus amores, tá bom? E eu tenho uma coisa pra dizer: eu recebi essa semana uma carta da Amanda, da Amandinha, da manhã, né? E aí ela mandou uma cartinha muito bonitinha, né? Mandando um beijo, tô mandando um beijo pra você. E mandando um beijo pra Elizabeth também, que ela pediu pra não esquecer da Elizabeth. Então mando um beijo pra Elizabeth. E também mandar um beijo pra todos vocês, todos os meus alunos. Eu tô morrendo de saudade de vocês, gente. Eu espero que isso passe logo pra gente poder se ver, né?
E fazendo uso lá de uma frase que a Amanda colocou, é muito melhor a aula presencial, né? Muito melhor a gente se ver. Então, também prefiro ver vocês, né? Mas por enquanto a gente só vai se cuidar, ficar bem, né? Procurar estar bem para quando voltar às aulas a gente voltar realmente muito esforçado, dedicado, tá? E matar a saudade, tá bom? Então é isso, meus amores, um beijo para todos vocês. Beijo, beijo e até a próxima aula.